Boa noite. Forte abraço, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite. A paz de Jesus. Deus abençoe, né? Queremos acolher a cada um de vocês, né, que estão chegando nessa live para vivenciar um momento muito especial, né? Vamos convidar aqui a nossa irmã que irá participar conosco. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esta live é onde iremos tratar, né, um tema muito especial, resgatando a identidade da RCC através do louvor. Vamos convidar nossa irmã Maria José, né, Zezé, né, conhecida da gente com todo carinho, para partilhar conosco, vivenciar conosco esse tema nesta noite de hoje. Vamos aguardar aqui. Seja bem-vinda, Mar. Deus abençoe, Givanildo. Deus abençoe. Boa noite, Zezé. Boa noite, Júnior. A paz de Jesus, meu irmão. Seja bem-vinda. Né, com muita alegria que nós acolhemos você e os irmãos que estão chegando para esse momento tão especial, né, onde vamos vivenciar um pouco, né, a nossa identidade, né, resgatar um pouco a nossa identidade dentro daquilo que nos é proposto pelo Senhor, né, que foi colocado no coração do nosso irmão Vinícius, né? Então a gente vai iniciar essa live, vamos invocar o Espírito Santo de Deus, pedindo ao Espírito Santo que venha iluminar, né, todo o seu interior, seus pensamentos, tudo aquilo que já o Espírito Santo colocou, né, no seu coração, já projetou, já planejou para nós nessa noite, para que o Espírito Santo ele venha plantar em nossos corações tudo aquilo que nós precisamos resgatar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu Amém. quero pedir, né, a cada um dos irmãos, né, que a gente possa também rezar uma Ave Maria, consagrando a Nossa Senhora, né, pedindo que ela venha, de fato, como ela sempre faz, como mãe que é, né, nos guardar neste momento, dentro deste momento de identificação com aquilo que o Espírito Santo tem para nos propor e colocar ao nosso coração, que ela venha interceder por esse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pronto, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos, pessoal que está chegando na live. Quero convidar você, que já está aqui presente na live, aí no aviãozinho aí, ó, e convidar, né, os amigos, os irmãos, manda convite para o pessoal do seu grupo de oração, para os servos, né, para o coordenador de ministério, de música, pregação, manda. Eu peço a você que você envie, para que ele possa vir participar, né, desse momento tão especial que iremos ter agora com nossa irmã Zezé e com todos vocês, né? Na verdade, é uma celebração que iremos fazer aqui, né, daquilo que o Espírito Santo tem para nos conceder. Então vai convidando aí no aviãozinho, mandando convite para todos os irmãos do seu grupo de oração, as pessoas que você conhece, para participar dessa live, tá certo? Deus abençoe, Zezé. Deus abençoe. Pode ficar à vontade, se apresentar, né? Amém. Então, deixa eu me apresentar, né? Primeiro, Júnior já me chamou Zezé, eu me chamo Maria José, mas todos realmente conhecem por Zezé. Né? Nesse momento, eu estou assumindo a coordenação do Ministério de Formação no Estado, né? A convite de Lili. Né? Eu encerrei a coordenação estadual
em dezembro, né, Lili me fez o convite para assumir a coordenação do Ministério de Formação. Então, oramos juntas, aí o Senhor confirmou no coração e estamos aqui para servir ao Senhor. Participo do grupo de oração Poço de Jacó, que é na cidade de Carpina, né, aqui na nossa diocese Nazaré. E nessa noite, né, a convite de Júnior, de Francisco, eu queria partilhar um pouco com vocês sobre esse resgate da nossa identidade através do louvor, né? Através do louvor. Então, para iniciarmos, já que nós vamos falar de louvor, nós vamos iniciar com o Salmo 137. Quem está com a sua Bíblia aí pertinho, né? Pega aí a sua Bíblia e nós vamos rezar com esse versículo. Nós vamos rezar com esse versículo. Deixa eu ver, estão dizendo aqui para eu colocar o celular na câmera frontal. Deixa eu trocar aqui para ver, tá, gente? Trocou aí, Júnior? Trocou, Zezé. Eu tô aprendendo também, É? Zezé. É tudo novo pra gente, né? Também, sou muito dessas tecnologias, não, mas vamos É, lá. No Salmo 137, versículos 1 e 2, nos convida ao louvor, né? Ele diz, é um salmo do rei Davi. Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo irei prostrar-me e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade. Então, que esse nosso momento de partilha, o nosso coração esteja, né, prostrado diante do Senhor, junto com os anjos, louvando e bendizendo ao Senhor. Esses dias, lendo sobre o louvor, né, eu vi uma definição que existe o louvor a Deus e o louvor de Deus, né? O louvor a Deus é aquele que a gente proclama com as nossas palavras, né? Eu te louvo, Senhor, eu te bendigo. E o louvor de Deus a gente proclama com a nossa vida. Então, que esse momento em que nós nos reunimos seja para o louvor de Deus, né? A nossa vida para Ele. Então, como eu ia falando, o tema da nossa partilha é esse resgate a partir do louvor. No início desse ano de 2020, né, Vinícius Simões, que é do Rio de Janeiro, assumiu a coordenação nacional da Renovação Carismática Católica aqui no Brasil. E rezando, pedindo ao Senhor um direcionamento de trabalho para a coordenação dele, o Senhor colocou no coração do Vinícius 3 palavras para ele trabalhar durante esses 3 anos, porque a coordenação nacional ela é de 3 anos. E as 3 palavras que o Senhor colocou no coração dele foi resgatar, guardar e propagar. Para o ano de 2020, a proposta, o chamado de Deus para toda a renovação carismática católica é resgatar a identidade da renovação carismática católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, né? E esse resgatar, quando a gente procura saber o que é resgatar, o que é que a gente resgata? É algo que ficou para trás, é algo que ficou, né, no meio do caminho e a gente vai ter que voltar para buscar. Então, é um tempo de resgate, né? De voltar às origens, focalizar no que é essencial em detrimento dos acessórios. Refletir sobre o chamado de Deus para a renovação carismática católica e retomar os propósitos de Deus para o grupo de oração. É esse
né, o foco do nosso trabalho enquanto servos nesse ano, refletir. Né? Aí veio essa pandemia, né? Vinícius ficou meio angustiado, né? Dizendo, mas Senhor, como é que a gente vai resgatar a identidade agora com tudo parado, todo mundo nas suas casas, sem encontros? E no coração dele, Deus dizia, né, ele partilhando, que esse resgate deveria começar a partir de cada servo de grupo de oração. Primeiro seria um resgate pessoal da identidade carismática, né? Um resgate pessoal da identidade carismática. E, irmãos, o louvor, ele é próprio da identidade da renovação carismática católica. Eu participo da renovação carismática católica há 27, vai fazer 28 anos agora em agosto. Mas quando, né, as pessoas se referiam ao grupo de oração no início, elas não diziam assim, né? Hoje vai ter grupo de oração? Não, elas perguntavam, vai ter louvor hoje? Né? Não sei se Verdade. tem alguém aí desse tempo, né? Eu Tem sou alguém aí desse desse tempo? tempo. Né? As pessoas perguntavam, vai ter louvor hoje? Porque o louvor faz parte da identidade do grupo de oração. Então, elas não se referiam nem como grupo de oração, era o grupo de louvor, né? É o grupo onde o louvor, né, era presente, ou seja, então, geralmente as pessoas perguntavam, né? Vai ter o louvor hoje, né? Quando eu cheguei, Onde vai Zezé, ser o louvor? Porque tinha cidades que os grupos não se reuniam ainda nas capelas, então se encontravam nas casas, porque os padres, né, não aceitavam bem a renovação, e elas verdade. perguntavam, onde vai ser o louvor hoje? Né? Onde vai ser o louvor hoje? Então a gente percebe que na nossa raiz nós somos o povo do louvor. O Frei Raniero vai dizer que nós, no início, era verdadeiramente conhecido na igreja como o povo do louvor, o povo do aleluia. É desse Né? O jeito. povo do aleluia. O povo que, né, as pessoas diziam, estavam sempre com os braços erguidos para os céus, louvando e bendizendo ao Senhor. Se nós lembrarmos, né, os cantos, o livro de canto que todo mundo tinha, a Bíblia, e um livro de canto que levava para o grupo de oração, que era o Louvemos ao Ó Senhor. Senhor. Né? É verdade. Louvemos ao Senhor. Então, né, os cantos que se cantavam eram cantos de louvor, de proclamação do louvor, né? Eu te louvarei, Senhor. Então, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Eram cantos para louvar e bendizer ao Senhor. Então, o louvor, ele está na raiz da nossa identidade. É algo próprio da nossa identidade. Nos 50 anos, né, da celebração do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica em Roma, onde se reuniu toda a renovação com o Papa, no círculo máximo, na vigília, o Papa diz assim para nós carismáticos do mundo inteiro. Ele vai dizer, lembrais constantemente a igreja o poder da oração de louvor. Louvor que é a oração de gratidão e de ação de graças pelo amor gratuito de Deus. Então o Papa vai dizer antes disso, ele vai falar do batismo no Espírito Santo, né, que ele vê a renovação carismática católica trouxe para a igreja essa experiência de Deus, esse batismo no Espírito Santo, mas ele vai dizer também que a renovação lembra constantemente a igreja o poder da oração, do louvor. Olha que coisa linda. É como a igreja nos vê, continua nos vendo, o povo de louvor. Né? Louvor que é a oração de gratidão a Deus.
o Papa João Paulo II, né? O Papa João Paulo II também disse, né, vai falar nos reconhecendo como povo do louvor, né? Em 2014, em 2002, ele falando das lideranças da RCC, ele vai dizer assim para toda a renovação: faço votos cordiais para que a renovação no espírito seja na igreja uma verdadeira escola de oração e de ascese, de virtude e de santidade. De maneira especial, continuai a amar e fazer com que se ame a oração do louvor. É o Papa João Paulo II falando para a renovação carismática católica. De maneira especial, continuai a amar e a fazer com que se ame a oração de louvor. Então, o louvor, ele está, né, entranhado na nossa identidade. E quando o Senhor nos propõe esse resgate, né, de olhar para trás, o Papa vai dizer também nesse discurso de Roma, que 50 anos é tempo de sacudir a poeira, né, reavaliar a nossa caminhada e ver como nós vamos caminhar para frente. E aí vem o Senhor e nos diz nesse tempo que é tempo de nós resgatarmos, né, darmos valor ao que é essencial em detrimento daquilo que não é essencial. E o louvor, ele é essencial na vida do carismático. O louvor, ele é essencial no grupo de oração, porque ele faz parte da nossa identidade. Ele está na origem, né? Na origem da renovação carismática católica. Somos o povo do louvor. Né? Zezé, Somos o povo. Pode falar, Júnior. é interessante quando tu fizeste essa colocação agora, né, o quanto da importância do louvor. Eu mesmo, eu conheci o grupo de oração através do louvor. Quando eu cheguei a primeira vez na renovação, tinha uma pregação lá, a irmã estava pregando, né, a gente é adolescente jovem, né? Aí quando vi a pregação, fui embora. Não fiquei muito. Aí fui embora, não quis ficar, até o irmão que me chamou, mas Júnior, falei, não estou gostando, não, fui embora. Aí quando foi na outra semana, ele fez, Júnior, olha, vai ter um louvor. Eu fiz, o que é isso? Ele, vem ver como é que é. Aí quando eu cheguei lá, era diferente, né? Assim, o louvor, como diz a música, foi no louvor que Deus agiu, mas é no louvor que ele age e transformou o É no coração. louvor. Amém. Então, né, então a nossa identidade, então, nesse resgate do louvor, então nós precisamos, né, o Papa nos diz, lembrar sempre a igreja a oração do louvor, que a renovação carismática seja uma escola de oração, né, principalmente fazendo amar a oração do louvor. Né? E o que é louvor? A gente pode se perguntar, né? O que é louvor? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2639, vai dizer que o louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. É a oração que reconhece de forma mais imediata que Deus é Deus. Essa é a definição da oração de louvor que o Catecismo da Igreja traz para nós. Né? É a oração que reconhece que Deus é Deus. Então, aí o Catecismo vai terminar lá esse parágrafozinho dizendo que a fé é, assim, um puro louvor. Quando eu louvo, eu estou demonstrando fé. Eu estou crendo que Deus é Deus, né? Que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é aquele que é. Né? E a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 14, São Paulo vai dizer que nós somos criados para o louvor de Deus. Qual é a nossa missão aqui? Para que nós fomos criados? Para o louvor de Deus. Aí lembra que eu falei que tem o louvor a Deus e o louvor de Deus? A minha vida precisa ser um louvor de Deus.
uma demonstração de alguém que reconhece que Deus é Deus, né? Que Deus é, que Deus pode, que Ele é o soberano acima de todas as coisas. Então, louvar, né, é a forma de oração que reconhece imediatamente que Deus é Deus. Padre Alírio Pedrini, né, é um grande formador do início da renovação carismática católica. Inclusive, ele tem vários livros, né? Um dos livros dele que se chama Como Participar de Grupo Carismático, ele vai ensinar sobre o louvor. E ele vai dizer que o louvor é fazer elogios a Deus, né? É fazer elogios a Deus vivo por algo que nele nos encanta, por algo que nele nos causa admiração. Ah, como Deus é maravilhoso. Eu te louvo, Senhor, porque tu és maravilhoso, porque tu és bom, né? Porque tu és fiel. Então, o Padre Alírio, de forma bem simples, vai dizer que louvor é elogiar a Deus, ao Deus vivo, por algo nele que em nós causa admiração. O que causa admiração em Deus para você? Então, é motivo de elogiar, é motivo de louvor, né? Isso é louvar, né? Isso é louvar, né? E o louvor, ele nasce da inspiração e nasce também da nossa relação de intimidade com Deus. Quanto mais próxima de Deus eu sou, quanto mais próximo de Deus eu sou, mais eu vou encontrar motivos no meu coração para elogiar o Senhor, para dizer, né, as causas que em mim né, causam admiração por Ele. Então, louvar é isso, é elogiar a Deus, é reconhecer que Ele é Deus Todo-Poderoso. Quer fazer alguma pergunta, Júnior? Colocar? Não, Zezé, no momento, realmente, eu tenho até frisado aqui, louvar é elogiar. Realmente, eu tinha visto até no livro do Vinícius, né, que ele faz uma pontuação, uma colocação sobre esse louvar é elogiar a Deus, né? E, de fato, o caminho é esse. Pode continuar, né? Tá tudo... No momento tem... Essa é uma definição do Padre Alírio, né? Um grande Isso. formador que a renovação teve nos seus inícios, né? Então, como eu dizia, né, a carta aos Efésios, São Paulo vai dizer que nós somos criados para o louvor de Deus, né? Para o louvor de Deus. E Santo Agostinho, né, vai dizer que a nossa vida aqui, né, a nossa oração aqui, nesse tempo em que nós vivemos, é um treino de louvor para quando nós chegarmos na eternidade. Ele tem uma frase que diz assim: nossa oração é uma espécie de treino no louvor do Senhor. Se a felicidade da vida consiste em louvar a Deus, como poderemos louvá-lo se não fomos treinados? Louva e bendiz ao Senhor todos e em cada um dos teus dias, porque para que, quando venha esse dia sem fim, a eternidade, possas passar de um louvor a outro sem esforço. Olha que coisa linda, diz Santo Agostinho. Louva e bendiz ao Senhor todos e em cada um dos teus dias, para que quando chegar, né, o dia em que nós nos encontraremos definitivamente com o Senhor, nós possamos passar de um louvor a outro. A nossa vida é um treino de louvor, né? É um treino. Nós estamos aqui para treinar o louvor que nós faremos eternamente na glória. Alguém perguntou qual é o capítulo. É Efésios Isso. 1, capítulo 1, versículo 14. Né? Efésios capítulo 1, versículo 14. Então, nós, né, temos razões e motivos para louvar ao Senhor. E podemos dizer que essa é a nossa vocação. Fomos criados para o louvor. Né? Fomos criados para o louvor. Então, Santo Agostinho vai dizer: louva e bendiz ao Senhor todos e em cada um dos teus dias. Então, todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Né? E a gente pode
perguntar, então, eu vou louvar só no grupo de oração? A oração de louvor é só no grupo de oração? Não. O louvor ele precisa fazer parte da minha oração enquanto carismático, né? É a nossa expressão carismática. Quando o Papa falou, né? Quando o Papa falou nesse discurso do Jubileu de Roma, ele vai dizer, né? Ele vai falar que nós precisamos preservar, manter o nosso louvor alegre, o nosso louvor de júbilo, e ele vai dizer que o nosso louvor tem raízes bíblicas. E ele cita o rei Davi, que louvava, que bendizia, que cantava, né, que dançava em frente da arca. E nesse discurso do Papa, ele vai dizer que tem muita gente com o espírito de Micol, né? Micol era a esposa de Davi, que ficava repreendendo porque ele estava louvando, dançando, cantando na frente lá da arca. E ele dizia, não, vocês precisam renunciar ao espírito de Micol, porque vocês são o povo do louvor, né? Da alegria, o povo do júbilo. Né? Então, o louvor tem raízes bíblicas. Né? O Papa cita lá Davi louvando, bendizendo ao Senhor. Então, todo tempo é tempo de louvor. Ainda mais nesse tempo, irmãos, em que o Senhor nos chama ao resgate. E nós poderíamos dizer assim, e nós temos motivos para louvar ao Senhor nesse tempo, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas dificuldades, temos. Quanto motivo nós temos? Né? O Frei Raniero canta lá missa, né? O Frei Raniero canta lá missa. Para quem não conhece o Frei Raniero, ele é o pregador da casa papal, é um frei franciscano, e desde 1980, né, desde o papado de João Paulo II, ele é o pregador da casa papal, ou seja, os retiros de preparação para o advento, no advento, na Semana Santa, é ele quem prega para o Papa e toda a cúria romana. E o Frei Raniero canta lá missa, irmãos, esse homem sábio, pregador do Papa, é carismático, apaixonado pela renovação carismática católica, né? Carismático declarado. Inclusive, o Papa o nomeou assessor eclesial do CARIS, que é o Serviço de Comunhão Internacional para a Corrente de Graça. Então, o Frei, ele caminha bem próximo a nós. E o Frei Raniero Cantalamessa, ele escreveu uma carta de preparação para o Pentecostes endereçada a todos os carismáticos. E ele vai dizer que nesse tempo de pandemia, nós precisamos mais do que nunca resgatar a nossa identidade de louvor. E sabe o que é que ele diz na carta? Vamos afogar esse vírus no mar do louvor. Aleluia. Olha o que ele diz. Amém. Vamos afogar esse vírus no mar do louvor, porque nós somos o povo do louvor. Nós não somos de nos abater, irmãos. Né? Somos o povo do louvor. E ele vai citar, né? Ele vai citar para nós, né, como motivos de louvar, a citação de Paulo e Silas em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25, onde Paulo e Silas são, né, colocados na prisão depois de serem açoitados, presos, né? Foram presos ali nas prisões subterrâneas com ainda os pés, né, ali com aquela bola lá de ferro, né? Acorrentados, obrigada, Junice, aí, acorrentados. E ele vai dizer assim, né? O que é que aconteceu ali naquela prisão? Qual foi a oração de Paulo e de Silas? Em nenhum momento eles pediram, Senhor, vem nos socorrer, Senhor, tem piedade de nós, olha aí, apanhamos por causa do teu nome. Não. A oração de Paulo e Silas foi um grande louvor a Deus que fez aquele lugar
estremecer, né? E eles foram livres pelo poder do louvor, né? E o Frei vai dizer que os maiores milagres do Espírito Santo não ocorrem em respostas às nossas súplicas, mas em resposta ao louvor. Os maiores milagres do Espírito Santo ocorrem em resposta ao louvor e não à oração de súplicas. Porque toda vez que nós louvamos, não foi isso aqui que nós vimos no Salmo, né? Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Porque ouvistes as minhas palavras. Toda vez que nós nos prostramos, reconhecendo que Deus é Deus, na oração do louvor, o Espírito realiza milagres. Então, os grandes milagres são respostas da oração do louvor, não da oração de súplica, irmãos, né? E nós parecemos que nos últimos tempos temos rezado só com súplicas. Precisamos suplicar a Deus, precisamos. Mas precisamos, como identidade nossa própria, louvar. Louvar. Porque nós somos o povo do louvor. Né? E o Frei vai dizer, olha que testemunho para nós de Paulo de Silas. Mesmo ali, açoitados, acorrentados, né? Prisioneiros, não fizeram nenhuma súplica, mas ergueram aos céus um grande louvor. Aí ele vai falar também do testemunho dos 3 jovens na fornalha, né? Lá no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, enquanto, né, eles estavam lá na fornalha, acho que é Daniel 3, enquanto eles estavam lá na fornalha, né, e o fogo começa, eles pediram socorro ao Senhor, eles clamaram ao Senhor, não, eles começaram a erguer ao Senhor um grande louvor, né? Isso. Um grande louvor. Daniel 3. É Daniel 3, não é isso mesmo, gente? Isso. Eles ergueram ao Senhor um grande louvor. Mesmo ali, prestes a serem queimados na fornalha, né? Mesmo ali, prestes a serem queimados na fornalha, eles louvavam. No versículo 24. Isso. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Dentro da fornalha, no meio das chamas. Qual foi a oração? Louvor. Por isso que o Frei vai dizer que os maiores milagres do Espírito Santo são em resposta à oração de louvor. E ele faz um convite para nós. Vamos afogar esse vírus no mar do louvor. Amém. Parar de murmurar, irmãos, né? Parar de reclamar. Padre Léo dizia sempre, né? Quem escuta as pregações de Padre Léo, com certeza já ouviu ele dizer isso. Que a murmuração é a oração para o encardido. Encardido, verdade. Que a murmuração é a oração para o encardido. É o louvor para o encardido. Então, nós precisamos louvar, reconhecer que Deus é Deus. Então, louvar em todas as circunstâncias. Mesmo que a gente esteja lá no meio das chamas na fornalha, mesmo que a gente esteja lá aprisionado, né? Açoitado, mas reconhecer que Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Né? A nossa identidade é essa. Não é um povo, não somos um povo de murmuração, mas um povo de louvor. Louvor, né? Louvar em todas as circunstâncias.
louvar em todas as circunstâncias. Zezé, Resgatar a identidade, né, da renovação carismática através do louvor é fazer-nos voltar às nossas origens. Louvar por tudo. tudo. Louvar por tudo. Pode falar, Júnior. Nessa colocação que está se fazendo agora, durante esse tempo que estamos vivendo, né, realmente a gente precisa louvar a Deus por tudo, porque Deus, de certa forma, Ele cuida de nós, né, como um pai. E a gente bem sabe disso, nós que fomos chamados a viver esse amor de Deus. Então, o que é que aconteceu? Diante dessa situação que a gente está vivendo, né, eu cheguei, né, a ter uma reação alérgica, né, logo no início do mês. Né, e dentro dessa situação fui ao médico, né, a médica, ela passou uns exames tudo, e dentro daqueles exames também ela até suspeitou, né, da Covid, e pediu que eu fizesse também, porque ela disse que a Covid estava se revelando também por manchas. Isso. Aí, apesar que eu disse a ela, né, falei, doutora, eu estava no meu escritório, estava trabalhando, eu usei água sanitária, usei um veneno lá estava dando ninho de formiga no ar-condicionado, e assim, eu acho que eu aspirei um pouco daquilo ali e tive uma reação. Mas enfim, fiz os exames, ela passou uma bateria de exames para mim, vamos fazer. Ela fez, faça o de dengue também, pode ser dengue, vamos fazer. Né? Mas aí fiz os exames todo e fiz também, né, o da Covid. Acabou que quando eu fui receber o resultado, deu positivo. Aí na hora eu disse assim, louvado seja o Senhor. A moça fez, você tá doido? Oxe, a primeira vez que eu vi uma pessoa agradecer, eu falei, minha querida, a gente tem que louvar a Deus pelo bom e pelo ruim. Aí naquele momento eu peguei o resultado do exame, né, procurei a médica, né, no mesmo dia, né, graças a Deus, né, o Senhor me conduziu no lugar que tinha uma médica e ela me atendeu. E ali passei, expliquei a ela tudo, ela fez, não, olha, pelo tempo que você está dizendo que teve os sintomas, você já está curado, né, porque esse tipo de exame, esse tipo de doença, é como se fosse uma cicatriz que ela deixa no sangue. Se você fizer um exame daqui a 10 anos, ela vai mostrar. Ela fez, é como se fosse a hepatite, né? Quando tem, que a pessoa fica curada, mas fica aquela marca. Então, assim, além de passar por essa médica, eu passei por outra, né? E fui louvando a Deus. Louvando a Deus. Então, assim, como você fez a colocação, a gente tem que louvar a Deus em todas as circunstâncias. Mas, Júnior, e tu não ficasse com medo, tu não tivesse. A gente é ser humano, né? Mas a gente não pode deixar de louvar a Deus, de elogiar a Deus por tudo, em todas as circunstâncias. Assim, às Amém. vezes a gente não compreende os desígnios de Deus, né, Júnior? Não É, compreende. Mas tem um canto na renovação que quando eu não compreendo, eu sempre canto, eu quero te louvar com é, todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Então, é louvar, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não saiba, né, o que vai acontecer lá na frente, mas louvar, lembra o que diz o catecismo? É reconhecer que Deus é é Deus. Deus, É né? verdade. A oração de louvor é a oração que reconhece que Deus é É Deus. Deus. E se Ele é Deus, Ele pode tudo. Se Ele é Deus, Ele, né? Santa Paula Francinetti disse: estamos nas mãos de Deus, estamos bem, né? Se estamos nas mãos de Deus, estamos bem. Não tem lugar melhor para nós do que estarmos Existe. nas mãos de Deus. Então, é louvar todas. Então, né, o nosso grupo de oração, os nossos grupos de oração precisam também ensinar o povo a louvar, né? Ensinar o povo a louvar, porque as pessoas que chegam aos nossos grupos de oração, elas ainda não sabem louvar. Então, o grupo de oração é o lugar onde nós também aprendemos a louvar ao Senhor. É o lugar onde nós aprendemos a louvar ao Senhor. Eu lembro muito do início, né, quando eu comecei a caminhada,
e que eu ia para o grupo de oração, que era um grupo de louvor, Louvor. todo mundo tinha que louvar. Os grupos eram pequenos, não tinham tantas pessoas, mas todo mundo tinha que louvar, dizer algum louvor a Deus, elogiar Deus de alguma forma, né? Então existia aquele que Padre Alírio chama lá no livro o louvor ping-pong, né? O Isso. louvor coto retalho, onde um louva, aí depois louva outro, depois vem lá e louva outro, mas todo mundo tinha que louvar. E eu lembro que quando eu saía de casa, eu já ia no caminho treinando o meu louvor, né? E Quando era, chegar a Zezé. minha pá, eu vou dizer, Senhor, eu quero te louvar. Eu já treinava o meu louvor em casa, né? Já treinava um louvor em casa, porque sabia que ia ter o momento do louvor. No grupo de oração tinha um momento de louvor, né? Mas eu vejo isso assim, quanto o Espírito Santo já ia trabalhando o coração para esse louvor. E quando um dizia o que eu ia dizer, ai meu Deus, e agora, né? Aquele desespero, por que eu vou louvar? E ficava buscando motivos para louvar o Senhor. Precisamos ensinar as pessoas a louvar. E eu lembro muito que no início as irmãs diziam assim: louvar pelo que Deus é. Né? Porque você vai louvar pelo quê? Pelo que Deus é. O Zezé. catecismo da igreja vai dizer isso, né? Primeiro de tudo, louvar pelo que Ele é. Né? Louvar pelo que Ele é. Que é Deus, né? Deus é amor, Deus é Pai, Deus é bondade, Deus é justo, Deus é misericórdia. Deus é luz que resplandece, é força do alto, é poder na nossa vida. Olha quanto Deus é, né? O que Jesus mesmo vai dizer dele, mãe? Eu sou, né, a luz do mundo. Eu sou o pão vivo do céu, né? Eu sou o bom pastor. Louvar pelo que ele é. Reconhecer que ele é Deus. Deus. Ele é Deus. Então, resgatar a identidade carismática a partir do louvor, né? Do louvor, é louvar. Então, Senhor, eu quero te louvar porque tu és bom, porque eu consigo ver a tua bondade na minha vida quando eu acordo todos os dias. A palavra é simples. Eu quero te louvar, Senhor, porque tu és fiel, tu me sustentas. Louvar pelo louvar porque tu, né? Pelo que ele é. Porque tu és misericórdia, me perdoa, não me trata segundo os meus pecados. Louvar, elogiar a Deus, é reconhecer que ele é Deus. É reconhecer que ele é Deus, né? Depois que a gente louva, né, por tudo que ele é, nós podemos louvar pelo que ele faz na nossa vida, pelo que ele fez na nossa vida, né? Então são 3 passos que o Padre Alírio dá: louvar pelo que ele é, louvar pelo que ele fez, louvar pelo que ele faz na nossa vida. Mas antes de qualquer coisa, louvar pelo que ele é. Reconhecer que ele é Deus. Né? Reconhecer que ele é digno de todo louvor. Reconhecer que ele é digno de toda a glória, de toda a honra. Essa é a nossa identidade carismática. Essa é né, a nossa identidade carismática. Grandes milagres aconteceram pela oração de louvor. Né? Quando o Frei afirma que os grandes milagres são frutos, né, da oração de louvor e não da oração de súplica, é porque é no louvor que Deus habita. Né? É no louvor que ele age. É. É no louvor que ele age. É no louvor que ele habita verdadeiramente. Então nós precisamos, irmãos, trazer de volta para a nossa vida, para os nossos grupos de oração, a oração do louvor. Né? A oração de louvor. Porque, né, a gente viu, né, o Papa reconhece que nós somos o povo de louvor e a gente procura nos nossos grupos de oração a oração de louvor
e não conseguem mais enxergar. Porque louvar não é só cantar, né? Cantar, 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 não. É, Mas ensinar as pessoas a olharem para Deus como Deus, né? E quando as pessoas vão ao grupo de oração e elas, né, aprendem a louvar, elas aprendem a olhar para Deus e tirar o olhar dela dos problemas. As pessoas, quando a gente, né, tem o nosso coração voltado para o louvor de Deus, a gente se desapega mais desses problemas. Porque a gente sabe que tem um Deus que é maior do que todos os problemas. Então, a oração de louvor, ela é apaixonante, meus irmãos, né? E a gente precisa retomar, resgatar esse elemento da nossa identidade. Nós somos o povo do louvor. é Somos verdade. o povo. A gente precisa, A né, gente vai... Zezé? A gente precisa resgatar a nossa identidade, né? De fato, realizar esse louvor, esse elogio a Deus, né, por quem Ele é, né? Não com um louvor, né, com um interesse pelo que Deus tem a fazer, mas por quem Ele é. E assim, né, eu tenho visto, né, pessoas têm partilhado até desse momento que já estamos vivendo, né, desses 30 dias de louvor, né, de que Isso. realmente o louvor, né, que tem sido, de fato, até como um remédio que muitos, né, têm para essa situação que estamos vivendo. Né, é no louvor que Deus vai agindo, Deus vai acalmando, é no louvor que Deus vai realmente se entronizando na nossa vida e, de fato, completando aquilo que está vazio. É no louvor que ele age. Né? E como também diz outra canção, né? Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Então louva a Deus, ao Senhor de quem as bênçãos vêm. Né? E a gente precisa, de fato, fazer isso. Elogiar a Deus por quem Ele é. Quando nós, né, trazemos a oração de louvor para a nossa vida, a gente está trazendo Deus para o centro da nossa vida. Né? O centro da nossa vida vai passar a ser Deus. É para Ele que eu vou olhar, é para Ele que eu vou, né, nele que eu vou fixar os meus olhos. E você falando assim, quantas pessoas, né, têm experimentado, né, nessa oração de louvor nesse tempo. Eu lembro da profecia que o Senhor deu à renovação carismática católica. Acho que setembro foi na última reunião do conselho do ano passado. E ele dizia que nós deveríamos louvar. E ele dizia: à medida que vocês me louvam, eu derramo bens inestimáveis sobre vocês. À medida que vocês me louvam. E ele dizia: louvem o meu nome. Tem os olhos fixos em mim. Né? E olha que bênção. Deus não precisa do nosso louvor, irmãos. Deus não precisa do nosso louvor. Ele é Deus, vai continuar sendo Deus, eu louvando ou não. Mas à medida que eu louvo a Deus, à medida que eu louvo a Deus, eu sou o maior beneficiado. O maior beneficiado da oração de louvor sou eu. Né? E é Deus que mesmo diz nessa profecia: à medida que vocês me louvam, eu derramo bens inestimáveis sobre vocês. À medida que vocês me louvam. Então, a oração de louvor é uma oração que cura o nosso coração. E uma coisa muito interessante no início da renovação carismática católica, né, onde o grupo de oração era grupo de louvor, nós não tínhamos os ministérios ainda estruturados. Né? Nós não tínhamos ministérios estruturados. Então, não tinha ministério de oração por cura e libertação. Mas as pessoas eram curadas e libertas como? Pelo poder do louvor. Zezé, Pelo poder do louvor. Pode falar, Júnior. assim, só para lembrar, a gente está com 8 minutos, eu acredito, uns 8 minutos para o final da live, viu? Só para a gente Certo. ficar. Para a gente fazer um momento de louvor. Né? Então, assim,
não tinha esses ministérios, né, estruturados, não tinha um ministério de músicas grandes, mas tinha as palmas, tinha a alegria do coração que queria louvar ao Senhor, e os milagres aconteciam, os prodígios aconteciam, porque, né, como vou insistir naquilo que fez isso, os maiores milagres do Espírito Santo é em resposta à oração de louvor, né? Verdade. Vamos louvar, irmãos, né? Vamos louvar, vamos fazer da nossa vida, né, como Santo Agostinho diz, um treino, louvar todos os dias e a cada instante, louvar e bendizer a Deus num treino para o louvor, que será eterno, né? Porque Amém. fomos criados para o louvor. Fomos criados para a glória de Deus, né? Fomos criados para a glória de Deus. Então, quando a renovação traz essa proposta de resgatar a identidade, né? Aquilo que Vinícius, né, sentiu no coração, buscar nesse resgate o que é essencial. O que era essencial, né, nesses grupos de oração, que não pode faltar? O louvor, né? O louvor. Então, nós precisamos, primeiro nós, como o Senhor falou no coração dele, que esse resgate tem que começar a partir de cada servo, né? A partir de cada servo. Ele se preocupou com a pandemia e agora, Senhor, como é que a gente vai vivenciar tudo isso? Mas o Senhor colocou no coração dele que o resgate tinha que ser da vida pessoal de cada servo. Então, nós que somos servos nesse tempo, louvemos ao Senhor por tudo, pelo nosso chamado, louvemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver esse tempo, né? É um tempo de nós podermos, né, criar maior intimidade com Ele e louvar por tudo, por tudo. E vamos louvar ao Senhor agora, não é, Júnior? É verdade. Louvar pelo que é, né? Louvar pelo que Ele era. E cada um podia ir louvando e colocando aí, né, uma frasezinha do seu louvor nos Verdade. comentários. Eu te louvar porque tu és bom. Lembra pelo que Ele é. Quem Ele é? Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, né? Ele é o Senhor dos exércitos, né? É o Deus Todo-Poderoso. Ele é a luz que dissipa todas as trevas. Ele é Deus. Louva pelo que Ele é. E coloca agora aí nos comentários o teu louvor. À medida que nós vamos ouvindo o louvor do irmão, o nosso coração também se enriquece, né? E vai se unindo aquele louvor para que a glória de Deus se manifeste em nosso meio. A glória de Deus se manifesta no louvor. Amém. Então, nós queremos te louvar nessa noite. Louvamos, Senhor. Estás no meio de nós, tu és o Deus onipresente, onipresente. Estás aqui na minha casa, na casa de Júnior, na casa de cada um desses irmãos, Senhor. De cada um desses irmãos. Senhor, eu te louvo e te glorifico por essa oportunidade que tu nos desses de podermos exaltar, glorificar o teu nome. Te louvo porque tu és santo, santo, santo. E tu nos faz santos pelo poder do teu Espírito Santo derramado em nossos corações. Te louvo porque tu és o Deus bom, Senhor. Te louvo porque tu és o Deus bom e a tua bondade é infinita. Glórias a ti, Senhor. Quero te bendizer e te exaltar, porque tu és o Deus misericordioso, Senhor. O Deus que perdoa as nossas faltas. O Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, porque a tua misericórdia é sem fim. É sem fim, Senhor. Quero te louvar e te bendizer. Quero te louvar porque tu és o Deus criador. Pelo poder da tua palavra, tudo foi feito, tudo existe pelo poder da tua palavra. És o Deus criador. Louvado, bendito e exaltado sejas. Quero te louvar porque tu és o Deus salvador. O Deus que veio, se encarnou no seio da Virgem Maria para nos redimir, para nos libertar.
Te louvo pelo poder do teu sangue preciosíssimo derramado na cruz, que veio nos libertar de todo o pecado, porque és o nosso Salvador. Glórias a ti, o bom pastor que deu a vida para nos redimir, para nos salvar. Louvado, bendito seja, Senhor. Glorificado sejas, Deus fiel, Deus bom, Deus justo, Deus amigo. Senhor, eu te louvo porque tu és o nosso amigo. Tu mesmo disseste, já não vos chamamos servos, mas se chamam amigos. Bendito seja pela tua amizade em nossa vida, pela tua proximidade, pelo teu amor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Glórias a ti. Bendito sejas para todos sempre. Amém, Senhor. Glórias a ti. Glórias a ti, Senhor. Amém. A gente ainda tem um tempinho, João. Tem. Qualquer coisa a gente volta, eu chamo de novo. Né? É só para convidar, né? Nessa proposta do resgate, né, da nossa identidade, nós vamos ter agora, né, nos dias de 17 a 19 de julho, o Congresso Nacional do Ministério de Formação. Mas você vai dizer, mas eu não sou formador. Mas você é servo da Renovação Carismática Católica, né? Você serve a partir dessa identidade carismática. E a proposta desse congresso é justamente o resgate da identidade, né? O resgate da identidade. Então, eu queria, irmãos, não convidar apenas você, mas convocar você a participar desse congresso. Será um congresso online, certo? Um congresso online. Você pode participar da sua casa, né, dos dias de 17 a 19 de julho. Congresso Nacional do Ministério de Formação. Você faz a sua inscrição, né, pelo site Congressos Online RCC Brasil. R$10 a inscrição. E eu digo a vocês que nós temos muito que aprender para que quando nós possamos voltar para o nosso grupo de oração, eles sejam verdadeiros celeiros de milagres e prodígios pela identidade que o Senhor nos deu, de sermos batizados no Espírito Santo, carismáticos por essência. Então, não deixe de participar desse congresso, certo? Você é o convidado especial, é chamado a participar, né? A essência do congresso vai ser esse resgate da nossa identidade, né? O Amém. Resgate da identidade. Amém? Amém, Zezé, amém. Obrigado, louvado seja Deus, né? Aqui a gente percebe que os irmãos não querem nem parar de louvar mais. O louvor é isso, Glória né? O louvor é isso, né? É o que leva a gente a se conectar com Deus de uma forma que a gente não quer parar quando a gente começa a louvar, né? E eu quero louvar a Deus por vocês que participaram, estão participando, e lembrar, semana que vem teremos, né, a próxima live, né? A gente vai fazer, na verdade, vamos realizar uma série de lives dentro desse resgatar a identidade, né? E para a semana que vem a gente vai fazer uma live, né, com esse tema, que será, no próximo será a palavra, né? Então, eu convido a você a participar, Deus abençoe, vai encerrar aqui já, e eu convido a você a participar também do Congresso Diocesano de 1 a 2, né, de agosto, que vai acontecer, tá certo? Vai cair aqui, mas aí eu chamo vocês, né, para a gente concluir. Aí então eu quero dizer, porque é o convite que Chico pediu para fazer, vai acontecer o